Boa noite, igreja. Hoje o evento mais importante da Terra está acontecendo, que é a reunião do povo de Deus em todo o mundo. Vamos abrir em Salmos, de número 20, verso 7. Eleição. E agora, em quem nós confiamos? Aonde está a nossa esperança? Salmo de número 20, verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós nos lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo privilégio que temos de nos reunirmos no dia do Senhor, celebrando o teu nome, honrando a ressurreição de Jesus Cristo. Pedimos que nesse momento teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa trazer, Deus, fé aos nossos corações, esperança aos nossos corações, para que confiemos sempre e somente em ti, Senhor. Também te peço que tudo aquilo que eu falar nesta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eleição. E agora, em quem confiar? Qual a nossa esperança? Esse salmo, um salmo de Davi, o salmo de número 20, segundo Spurgeon, ele era cantado antes das batalhas, antes das guerras. E é interessante isso, porque ele começa com uma oração no verso 1. Ó Senhor, o Senhor te ouça no dia da dificuldade, o nome de Deus de Jacó te defenda. Então é uma oração para que o Senhor fique com o seu povo em meio à dificuldade, em meio à tribulação. E é uma celebração de confiança. Ele fala, uns confiam em carros, em carruagens, outros em cavalo, mas nós confiaremos no Senhor. Lembremos que aqui é um texto cantado aonde? Em guerras. E é interessante, se você observar, guerras trazem o quê? Especialmente naquela época. Guerras trazem fome, guerras trazem mudanças, guerra trazem escravidão, guerra traz caos. Então era um período de muita apreensão. E geralmente Israel, muitas vezes, tinha uma força militar menor. E esse salmo, ele vai celebrar a confiança em Deus. Estamos vivendo um período parecido com esse. Estamos vivendo um período eleitoral. Está ocorrendo agora as apurações de votos, já houve as eleições, as pessoas já votaram, e muitos ficam apreensivos. E outros depositam a esperança em determinada pessoa e o medo em determinado partido ou ideologia. Obviamente, há ideologias que são ruins, há ideologias que são neutras, há ideologias que são boas. Obviamente, como cristãos, nós devemos acreditar, confiar no sentido humano e depositar o nosso direito em coisas que são mais próximas daquilo que cremos. Porém, existe um grave erro que a igreja pode cometer em períodos como esse: se apavorar com o humano e colocar sua esperança em ser humano. E o que temos visto? Se tal pessoa ganhar, será o fim da igreja. Ora, a igreja enfrentou o Império Romano. Não vai ser um partido, uma ideologia nascida em São Bernardo do Campo que vai destruir a igreja. Se tal pessoa ganhar, será a salvação da igreja, a igreja vai avançar. Constantino se converteu. E não foi lá uma coisa maravilhosa a longo prazo. Por que geralmente isso ocorre, isso vem acontecendo, é cíclico? Porque às vezes nós confiamos em carruagens, nós confiamos em cavalos. Infelizmente, por exemplo, nos Estados Unidos, as igrejas são identificadas com um partido político. Obviamente, se eu estivesse lá, votaria nesse partido político. Mas olha o erro, a igreja é identificada com um partido político, é identificada com uma ideologia. A bandeira é um partido, uma ideologia, uma pessoa, e o inimigo é outro partido, uma ideologia, outra pessoa. Isso faz com que nós percamos a missão e confiemos em areia. Porém, note uma coisa, no meio da guerra há uma expressão do salmista:
Uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós nos lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. O Salmo, ele começa no Salmo 1, e o Salmo 1 é um salmo introdutório. Como é que você vai interpretar o Salmo de uma maneira muito equilibrada? O Salmo 1, o primeiro Salmo do livro 1, o Salmo é dividido em 5 livros, o Salmo 1 é chamado de Salmo introdutório. Por quê? Porque ele apresenta 2 congregações, e no Salmo inteiro sempre será 2 congregações. Uma congregação que confia no Senhor, e a outra congregação que é ímpia, que não confia no Senhor. Aqui é um contraste, né, no Salmo 1. Abençoado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores. Ímpio, pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a rios de água, que produz seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui é o quê? Aqui é uma comparação, um contraste. É que fala que os pecadores não ficarão na congregação dos justos. Há uma congregação, uma reunião na terra de justos. E há uma reunião, uma congregação na terra de ímpios. Todo o Salmo vai ser isso. O bom pastor é o pastor de quem? Dos justos. O Senhor é o Senhor de quem? Aqui, aquele que governa o coração dos justos. E aqueles que são destruídos no Salmo, aqueles que são eliminados no Salmo, aqueles que estão sobre juízos no Salmo, são de qual congregação? Do ímpio. Mas note, o justo, ele confiará em quem? A congregação dos justos, a igreja dos justos, confiará em quem? No Senhor. E a igreja do ímpio confiará em carros, carruagens e cavalos. Por mais morais que sejam os carros, por mais morais que sejam os cavalos, por mais morais que sejam as carruagens, o justo, ele medita onde? Na lei do Senhor. O justo medita dia e noite. O que temos visto? Pessoas falando e depositando a esperança em A ou B dia e noite, usando toda a sua energia para a evangelização político-partidária. Não estou dizendo que você não possa falar sobre isso, você não possa debater sobre isso, vivemos uma democracia. Porém, estou dizendo o seguinte: nós devemos entender que a nossa esperança não pode estar em carros e carruagens. Temos uma obrigação de orar, e oramos, lemos o texto de 1 Timóteo pela manhã, orar pelos reis, as pessoas que estão em autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida pacífica. É o nosso desejo que tenhamos uma vida pacífica, uma vida segura, uma economia estável, para que haja então comida, haja prosperidade. A pobreza, a miséria não é o desejo de Deus para as nações, ela existe pelo pecado, obviamente. Mas dito isso, devemos entender 2 coisas. Primeiro, por que não confiar em carros e cavalos? Segundo, por que confiar somente no Senhor? E é isso que aprenderemos hoje, nesta noite, ou que relembraremos hoje, nesta noite. Eu tenho certeza, independente de quem ganhar a eleição, você não vai ficar desesperado, ou você não vai achar que Cristo retornou à terra. Independente do que ocorra. Até porque, se o Senhor não retornar nos próximos 4 anos, não será a última eleição. Correto? E aquele que você gostaria que perdesse, caso venha a perder, ele pode retornar. E aquele que ganhou, caso venha a ganhar, pode perder. Então, o ser humano é volúvel, é volátil e é passageiro. Dito isso, então vamos ao nosso texto. Por que não confiar em carros e cavalos? Primeiro temos que definir aqui no verso 7, o que são carros e cavalos, aqui, ou carruagens e cavalos. O que são? As carruagens ou os carros, que é melhor carruagem, né? As carruagens eram preparadas para a guerra. Não era simplesmente um carro de boi, como você conhece ou você lembra. Eles tinham foices nas laterais. Para quê? Para a guerra, para a destruição. Então era a máxima potência militar da época. Seria hoje. Nós não confiamos em tanques e ogivas nucleares. Então era aquilo que de melhor eles tinham, né, na época. Que significa o quê? O poderio humano, a força humana, a estrutura humana. Sabe o que ele está dizendo na linguagem de hoje? Nós não confiamos na estrutura humana. Uns confiam no poder, na estrutura humana, no poderio humano, na realização humana. Uns confiam nisso, nas melhores carruagens, nos melhores carros de guerra, a última geração. Tony Stark que preparou.
outros confiam no Senhor. O que o salmista está nos dizendo? Que por mais que sejam poderosos as carruagens com suas foices na lateral para destroçar, e Israel, a maioria das vezes não tinha equipamento igual a isso, era inferior, ainda assim não se deve confiar nestas coisas. Por melhor que seja a ideologia, por melhor que seja o sistema econômico, por melhor que seja o partido, o sistema de governo, ainda assim são carruagens feitas por pessoas. Ainda assim é poderio humano. Não que você não possa achar uma carruagem melhor do que a outra, mas você depositar a sua esperança de vida, familiar, e o futuro da igreja do Senhor em carruagem, isso é perigoso. Ou ficar em pânico, porque uma carruagem maior pode vir te destroçar. Ora, quem batalha as nossas batalhas? Quem vai na frente do povo de Israel? Já teve vezes que Israel era mais numeroso, mais poderoso e perdeu a guerra, porque o Senhor não estava na frente. E já teve vezes que Israel era menor. Quem lembra aqui de Gideão? 300. Era menor, mais fraco, e Israel ganhou a guerra. Nesse período, nossa confiança não deve estar em homem, em partido, em plano de governo, nem o nosso medo deve estar depositado em homem, em partido, em plano de governo. Não há carruagem humana que a igreja deva temer. Não há carro humano, cavalo humano que a igreja deva temer. Por quê? Porque o poderio humano é frágil. Aqui vai dizer o seguinte: uns confiam em carruagens e outros em cavalos. Verso 8: eles serão rebaixados e caídos. Eles quem? Aqueles que confiam. O poder humano é absolutamente frágil. Vamos abrir em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Por que eu não confio, não deposito a minha esperança ou o meu medo em carruagens e carros? Por que eu não me apavoro ou não celebro como se um pecador fosse salvo pelo Salvador? É interessante que nesse período de eleição tem mais crente vibrando com que conseguiu mudar o voto de alguém do que quando uma pessoa se converte ao Evangelho. A gente tem invertido as coisas. A gente tem celebrado carruagens e carros, temos colocado ídolos e inimigos. O nosso Senhor é Deus e o nosso inimigo é Satanás. Não existe outro Senhor e não tem outro inimigo. Não existe outro inimigo e não existe outro Senhor da igreja. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 16. Aqui o poderio humano. Ide agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e compraremos e venderemos e teremos um ganho, porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Portanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que deveis dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossa presunção, toda essa glória é maligna. Já ouviram falar de Tancredo Neves? Ele foi eleito presidente, mas ele nunca governou. Sabe por quê? Morreu. A gente tem que entender uma coisa: o poderio humano é absolutamente frágil. Porque isso vai acontecer se tal coisa, se tal pessoa foi eleita. Pode acontecer, mas só acontecerá para um lado ou para o outro se o Senhor permitir. Claro, eu não quero que coisas ruins aconteçam, mas se acontecerem, o Senhor permitiu. E se o Senhor não permitir, não acontece. Nossos irmãos vivem debaixo de regimes totalitários em muitos locais da terra, e a igreja prospera, a igreja avança, a igreja caminha, a igreja cresce. E em muitos locais com liberdade a igreja diminui, a igreja fraqueja. Tudo está na dependência do Senhor. Abram ali em Atos 12, versículo 21 ao 24, eu tenho meditado muito, tenho me assustado com os rumos que nós temos tomado, porque nós como igreja do Senhor, hoje somos identificados com A e somos inimigos de B, quando na verdade Cristo veio para salvar os pecadores estão em todos os grupos, porque todos são pecadores. Atos capítulo 12, versículo 21 ao 24. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no seu trono e lhe dirigia um discurso. E o povo gritava dizendo: esta é a voz de um Deus e não de um homem.
Imediatamente o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus e ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Mas a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Joséfo vai dizer, o historiador judeu, que ele teve câncer e ficou agonizando muito tempo depois que o Senhor o feriu. Alguns dias, na verdade, muito tempo para ele, né? Com muita dor. Ele era um rei poderoso. Ele era o Estado. As pessoas o glorificavam. Só que homem poderoso. Sabe o que ele era para o Senhor? Um nada. E o Senhor o feriu. O Senhor fez isso. O que devemos entender? Que por mais que a gente tenha o desejo que a nossa visão de mundo vença uma eleição, por mais que nós tenhamos o desejo que a moral cristã, e a melhor moral que existe, possa seguir o rumo de uma nação, ainda assim, se isso não ocorrer, o Senhor continua sentado num alto e sublime trono. Nós não podemos confiar em cavalos, em carruagens. Quando eu falo nós, eu sei que o mundo confia. Todo mundo que não é cristão tem ídolo. Seja a academia, seja o dinheiro, seja casamento, seja trabalho, seja um ídolo político. Mas a igreja não pode ter. Não podemos colocar Baal em nossas igrejas. Isso não pode ser permitido. E confiar no poder humano é não confiar no Senhor. Verso 7. Salmo 20. Uns confiam em carruagens e outros em cavalos. Mas nós quem? Salmo 1, a congregação dos justos. Os crentes, o povo do pacto. Nós confiaremos, nós nos lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Isso é interessante. Abram lá em Isaías, capítulo 30. Ocorreu uma coisa interessante. Judá estava sendo perseguido pela Assíria. A Síria era um reino mais forte, mais poderoso. E Judá precisava de ajuda. A Síria queria destruir Judá. E sabe o que Isaías capítulo 30, verso 1 ao 3. E sabe o que Judá fez? Foi se aliar com o Egito sem consultar o Senhor. Olha, Egito, vem cá. Faz uma aliança comigo aqui, porque com o teu poderio, com os teus carros, com as tuas carruagens, com os teus cavalos, a Síria não vai ser contra mim, porque eu serei poderoso. Eu serei forte. Eu confio, Egito, no teu poderio. Olha que interessante. Verso 1 de Isaías 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado, que caminham para ir ao sul em direção ao Egito, e não têm buscado uma resposta da minha boca, para se fortalecerem na força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó será sua vergonha, e confiança na sombra do Egito sua confusão. O Senhor fala: por que vocês estão procurando o Egito para proteção, ao invés de me consultar? E eu pergunto, por que nós estamos abrindo aos púlpitos A e B, achando que eles serão a proteção e a solução da igreja? Isso é consultar o Egito. Isso trará o quê? Vergonha, confusão. A nossa esperança está no Senhor. Confiar no poder humano. Quando a igreja confia no poder humano, ela não está confiando no Senhor. Ela não está confiando no Rei dos Reis. Quando nós vamos ao Egito para que a Síria não venha contra nós, estamos dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor não é poderoso o suficiente. O Egito é. Isso é pecado. Isso é falta de confiança do Senhor. Procurar o Egito para se defender da Síria é se colocar contra Deus. E eu sei que vocês são inteligentes e sabem o que tem acontecido e o que tem acontecido nos últimos anos na igreja do Senhor. Nós temos procurado o Egito. Não existe justificativa para que nós confiamos em carruagens, para que nós confiamos em cavalos, se temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Não tem justificativa alguma. Não existe. De novo, isso não é uma pregação para alienação política. Você deve votar em quem você acha que é a melhor pessoa mais adequada e deve votar de acordo com os princípios e morais que a Bíblia orienta que uma sociedade deve ter. Agora, a sua confiança não está no carro,
Se você tem um carro, uma carruagem de guerra, você deve aprender a manusear bem. Mas quem te protege na batalha, quem é? É o Senhor. O Isaac Williams diz o seguinte: os que confiam em carros e outros em cavalos não terão outro rei senão César. Não terão outro rei senão César. É muito sério isso. Quando a igreja se une com o Estado, quando a igreja fica subserviente do Estado, de visões político-partidárias, ela se torna escrava de César. Alguns falam, mas a igreja não é de esquerda, a igreja é de direita. Direita e esquerda nasceram na Revolução Francesa no século XVII. Um pouquinho depois, quando Cristo falou, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Direita e esquerda, economia de desenvolvimento estatal, economia de livre mercado, são teorias humanas. São teorias humanas, algumas boas, outras ruins, mas são teorias humanas. Sabe o que a igreja é? O corpo de Cristo. É isso que ela é. Segunda verdade que devemos aprender nesse texto. Primeiro, por que não confiar em carros e cavalos? Segundo, por que confiar no Senhor? Por que confiar no Senhor? Verso 7 do Salmo 20. Vamos voltar ao texto. Uns confiam que não seja nós, que não possa ser nós, em carruagens. Vamos atualizar o texto, com a permissão do Senhor, parafraseando. Uns confiam em ideologias e partidos, mas nós nos lembraremos ou faremos menção, como está na CF, do nome do Senhor nosso Deus. Por que confiar no Senhor? Primeiro, porque o Senhor é a nossa esperança. Abram lá em Jeremias 17:13. Acho que os irmãos sabem, né? Durante esse ano, uma assessora de uma parlamentar veio me procurar. Ela queria falar sobre moral aqui na igreja. Obviamente não vou citar o nome. E eu agradeci, falei que ela tive pena, porque ela veio de Itajaí. Falei, eu tinha avisado que não ia dar em nada, mas ela quis mesmo assim, né? Aí nos reunimos e eu falei para ela que quem deve falar sobre isso na igreja sou eu. Mas ela só vai falar sobre isso. Eu falei, tudo bem, mas eu quero que o vizinho da igreja, é só uma analogia, não sei se é ou não, que vota no candidato B, a qual a sua candidata é contra, eu quero que ele entenda que aqui é um local que ele vai escutar de Jesus Cristo. Eu não preciso que o Estado ensine o povo do Senhor a como viver. Se eu fizer isso é porque eu fali como pastor dessa igreja. Onde está a nossa esperança? O Senhor é a nossa esperança. Jeremias 17:13. O Senhor é a esperança de Israel. Todos que abandonam a ti serão envergonhados, e aqueles que se afastam de mim serão escritos na terra, porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. O Senhor é a esperança da igreja. O Senhor é a esperança de Israel. O Senhor é a quem a igreja espera. A igreja espera que a sociedade melhore a sua moral, porque Deus regenerará corações que se dobrarão ao Senhor. A igreja espera que as famílias sejam melhores, porque pais e mães e filhos buscarão viver os padrões que as Escrituras colocam, porque eles foram regenerados. A igreja espera que a violência termine, porque as pessoas terão paz de Cristo no coração. É assim que a igreja espera. Foi assim que os anabatistas pensaram a vida. Eles falaram, não existe uma nação, um estado onde todos sejam cristãos. Existe um estado onde existem cristãos, e esses cristãos, com a sua vida, transformam a sociedade. É dessa maneira que os nossos avós pensaram. Não estou dizendo que o Estado deva ser ateu. Obviamente que não. O Estado laico não é Estado ateu. Existem padrões morais universais impressos no coração humano que o Estado deve obedecer, que foi ordenado por Deus. Só que a nossa esperança é o Senhor. O Senhor é a esperança de Israel. O Senhor é a esperança da igreja. Seja qual resultado tenha sido hoje, ou qual resultado for hoje, ou for daqui a 10 anos. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Não pode ser ninguém além do Senhor. E se ideologias contrárias àquilo que professamos tomarem o poder ou ganharem o poder, o Senhor continuará sendo a nossa esperança. A primeira coisa que eu tenho que falar para alguém com uma ideologia contrária a mim, não é
que ele é um pária porque tem essa ideologia. É, arrependa-se, creia no Evangelho, confie no Senhor, confie em Jesus para a salvação. É a primeira coisa que nós devemos fazer. O que temos feito? A sua ideologia é do capeta, você tem que votar em tal pessoa. Não é melhor falar, senta aqui. Você conhece Jesus Cristo? Jesus Cristo, o que é Jesus para você? E começar a falar do Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Agora, como esperar no Senhor? Verso 7. E aqui é interessante, aqui nos ensina muito. Uns confiam em carruagens, outros em cavalos, mas nós nos lembraremos do nome do Senhor, nosso Deus, ou faremos menção. A expressão aqui, zaca, ou zacá, eu sou péssimo em hebraico, uma língua que não tem vogal, né? Zaca é manter na lembrança, fazer um memorial de quem é Deus. O salmista nos convida, ao invés de confiar em carros, em cavalos, em carros de guerra, ele nos convida a fazer o seguinte: fixe na sua lembrança, tenha um memorial na sua mente de quem é Deus. O que devemos lembrar? Fazer menção a nós mesmos. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? A quem adoramos? Quem é Deus? É isso que ele está dizendo. Nós nos lembraremos do nome do Senhor, nosso Deus. Nós não confiaremos em ideologias, em partidos, em pessoas. Nós não vamos colocar a nossa esperança nessas coisas. Nós vamos fazer um memorial em nossa mente para nos lembrarmos quem é o nosso Senhor. Você não está desesperada que vai acontecer isso? Não. Posso ficar preocupado com a nação, mas desespero, quando o Senhor é a minha esperança, só tem desespero quem não tem o quê? Esperança. Sabe o que a rainha da Escócia falava? Se não me engano, era a rainha Mary. Não tenho certeza. Ela falava: eu só temo uma coisa. O que, rainha? Era uma rainha católica que não gostava muito de protestante. O que você teme? A oração de John Knox. E ela caiu do poder. A rainha não tem eleição. Eu temo uma coisa. Exércitos, não. A oração de John Knox. A oração dele eu temo. Por quê? Porque a oração, ela evoca aquele que ninguém pode deter. Ele evoca aquele que ninguém pode fazer nada quando ele intervém, quando ele age. Isso é importante entendermos. Se porventura vivemos um dia uma nação que ideologicamente persegue a fé cristã, pode acontecer e pode não acontecer, eu não sei. O mundo é cíclico. Qual vai ser a solução? É a mesma, joelho no chão. Quando a igreja primitiva foi perseguida, você tem lá os relatos em Atos das orações, eles não falam: Senhor, cesse a perseguição, não. Senhor, nos dê ousadia para pregar o Evangelho. E eles ganharam ousadia. E devemos também nos lembrar a nossa nacionalidade. Abramos lá em 1 Pedro 2,9. A quem pertencemos? Eu li pastores dizendo que se candidato A, ou candidato B, ou candidato C, não importa a letra, vencesse, ele iria pegar em armas para a proteção civil de sua família. Ora, não estou dizendo que você não possa ter uma arma em casa, mas um motim civil da igreja contra quem quer que seja, onde é que ir de pegar a sua K-47 e por todo mundo, batizando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Isso é o quê? É confiar em cavalos? Eu vi pastor Batista dizendo isso. Batista, tá? Separação igreja e Estado, quando o que eu gosto ganha. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa. Somos uma nação, e na nossa nação não tem eleição, é monarquia. Existe um rei. Um povo peculiar,
um povo seu, um povo comprado, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos um povo de alguém, do Senhor. Nós votamos, temos duas cidadanias, uma terrena, mas uma celestial, e a celestial tem primazia sobre a terrena. Somos o povo dele. No nosso reino não há eleição, não há partidos, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há judeu, não há grego, não há bárbaro. Todos são um em Cristo. Nós somos um povo e nós temos um dono. Esse dono tem que ser glorificado. Fomos chamados para anunciar este dono. Tivemos o caso de um pastor batista, presidente da convenção, dizendo que a igreja devia perdoar a candidato C, porque candidato C foi preso e a igreja tem que pedir perdão, na verdade, perdão a esse candidato. No outro lado, temos igrejas que chamam candidato X ao púlpito para que candidato X possa falar à igreja. Falar o que à igreja? Ele tem que sentar e ouvir. Porque na igreja é ovelha. Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, quando está na sua igreja local, ele é um professor de EBD, ele é ovelha. Não é presidente, é ovelha. Se o imperador tivesse, o imperador entrasse aqui, é ovelha. Não é outra coisa senão ovelha. Porque aqui neste local, com o povo reunido, tem um rei. Só um. Não tem mais ninguém. O que temos visto? O rei tem que dividir espaço. Isso é abjeto. Isso é nojento. Isso é indesculpável. Ai, mas devemos fazer porque senão não tem senão. Nós não confiamos em carruagens, em cavalos, em carros. Nós não confiamos. Não vamos fazer aliança com o Egito. Nós não vamos. Se a Síria vir, ou o Senhor nos protegerá, ou o Senhor não nos protegerá. Eu falo isso como igreja. Como cidadão, você tem o direito de fazer aliança com quem você quiser. É um cidadão, vivemos uma democracia. Mas como igreja, nunca. Não, nunca, em tempo algum. Somos um povo peculiar, um povo dele. É isso que somos. Não vou ficar desesperado se o candidato que eu votar não ganhar. E não vou achar que vou viver uma gospelândia se o candidato que eu votei ganhar. Não vou fazer isso. Então, como devemos proceder? Voltando para o Salmo 20. Como Davi. É interessante, você está liderando o exército, Davi liderava a batalha, o que ele fala para o seu exército? Não confiem na estrutura militar de vocês. Mas você está lá no exército, olha, não confia no tanque, não confia nas armas, não confia nos aviões, nos caças, não confiem nisso. Vou confiar em quê? No Senhor. No Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa nação brasileira é uma terra temporária. Somos temporariamente brasileiros. Abram em Hebreus 11, 13. Diz o seguinte: todos estes, os heróis da fé, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Tem aquela música, crente, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todas as promessas que fez para mim. Alguém tem que ler esse texto para ele. Quem canta essa música? Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por melhor que seja aqui não é minha terra. Não é. Abram em 1 Pedro 2,11. Somos estrangeiros aqui. Estrangeiros. Como vamos ficar com o coração em Babilônia se ansiamos Jerusalém? Nós ansiamos Jerusalém, queremos cantar uma canção ao Cordeiro em Jerusalém. Verso 11. Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos,
que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. Há uma guerra na alma. E eu tenho que entender o que eu sou o quê? Estrangeiro, peregrino. Como sendo estrangeiro e peregrino, eu vou viver como se aqui fosse a minha pátria definitiva. Eu amo o Brasil, amo mais o Sul, mas eu amo o Brasil. Eu amo a nossa nação. Eu amo, mas eu não amo mais do que a igreja. Mas não existe. Não existe. Eu vou provar isso na Copa do Mundo, porque se cair jogo na hora do culto, lamento. Lamento para quem vai ver futebol. Porque cultuar o Senhor é muito melhor. Muito melhor. Eu amo a nossa nação, mas eu sou peregrino. Não é Brasília, é Jerusalém do Alto. Não é. Eu não vou ser eternamente representado por deputados, senadores. Eu sou eternamente representado por Jesus Cristo, diante do Pai. Eu não vou votar no céu, porque lá o governo é perfeito. Voltemos agora ao Salmo 20. Não estou dizendo que você não possa ficar feliz com a vitória do seu candidato, ou ficar triste com a derrota do seu candidato, a preocupação é comum, é normal. Mas, se eu ver alguém desesperado aqui porque A ganhou, ou achando que Jesus voltou porque B perdeu, aí vai ter que ver depois o sermão no YouTube. Umas 15 vezes, como penitência. Sabe qual tem que ser a bandeira da igreja? Verso 5 diz: nós nos regozijaremos na tua salvação. E no nome de nosso Deus fincaremos nossas bandeiras, que o Senhor cumpra todas as tuas petições. A gente se regozija, se alegra na salvação. E qual é a bandeira que a gente finca? Do Evangelho. Aqui, na igreja do Senhor, na igreja do povo do pacto, lulista tem que se converter, bolsonarista tem que se converter, cirista tem que se converter, monarquista tem que se converter. Aqui, esses nomes humanos falhos, pequenos, frágeis, temporais, fracos, pecadores, miseráveis, ficam fora. E quando o ser humano entra, só tem um rei. E só tem uma bandeira. E ela não é vermelha, e ela não é verde e amarela. Ela tem uma cruz. E se tiver algum vermelho na cruz, é do sangue. Ela tem uma cruz. E tem um nome, Jesus Cristo. Essa é a bandeira que nós devemos nos levantar. Sabe por quê? Porque aquele que confia em carros e cavalos, vai acontecer o que acontece no verso 8. Eles são rebaixados e caídos, mas nós somos levantados e ficamos em pé. Por que ficamos em pé? Porque confiamos naquele que nunca perde, naquele que sempre vence. Carruagens podem dar problema, cavalos podem morrer. O Senhor é invencível. Que a gente possa entender isso nesta noite, que a gente possa celebrar, se for o caso, a vitória do candidato que você votou livremente, ou ficar triste se perdeu, mas que domingo que vem não venha jururu porque ocorreu algo que você não queria, ou não venha mais feliz por uma vitória de alguém do que pela vitória do Senhor na cruz. Né? Que isso não ocorra. Um último adendo, para a gente ver como o ser humano tem um coração complicado. Quantas pessoas falam que não vão à igreja, que a igreja está cheia de problemas? Quantas pessoas que falam isso não são empolgadas com política? Que é o meio mais sujo que existe. Né? A gente possa confiar no Senhor. Então eu convido os peregrinos a ficar em pé, os estrangeiros, todos que são estrangeiros, possam ficar em pé e vamos cantar um hino